Meu nome é Adalto Viviane Strassi, sou médico biomolecular, microscopista de campo escuro. Estamos em nosso laboratório para apresentar para vocês aquilo que eu mais amo, que é a microscopia de campo escuro, para mostrar o dia a dia, a nossa rotina de trabalho e como funciona essa microscopia de campo escuro, para que a gente possa aprimorar nossa estratégia terapêutica. Microscopia de campo escuro começou na Alemanha há mais de 50 anos atrás, com o professor Dr. Günther Ederlein, no qual ele passou 48 horas na microscopia de campo escuro, observando o sangue em vivo, lâmina, lamínula, sem nenhum reagente, e pôde verificar o pleomorfismo das formas do endobionto nessa mudança e nessa transformação toda, estudando o terreno biológico de cada paciente. Foi aí que ele desenvolveu um atlas e mostrou para nós que essas formas, elas podem ser apatogênicas e podem ser patogênicas. Portanto, hoje nós vamos conhecer de forma bem objetiva, direta, essas formas, e nós vamos estar estudando a correlação dessas formas do pleomorfismo, onde o endobionto se encontra em forma primitiva ou em forma patogênica, bacterial ou fungal. Desta forma, então, nós podemos estabelecer como está o terreno biológico. Claro que nós vamos estudar o plasma sanguíneo e a microscopia de campo escuro verifica partículas invisíveis ao campo claro, que é a outra microscopia que nós vamos passar muito rápido para poder vocês entenderem. Quem usa, a microscopia de campo escuro são todas as áreas de saúde onde nós queremos observar como anda esse terreno biológico no nosso pH. Lembrando que essas formas do endobionto, que são primitivas, são apatogênicas, e que as formas bacterial e fungal são as formas patogênicas. Podemos estabelecer, então, através de um gráfico, a observação da microscopia de campo escuro numa lamínula em vivo, dentro de tempo, e vai ter os passos que eu vou mostrar para vocês. Antes eu queria falar sobre Louis Pasteur, que justamente mostra um enfoque de monomorfismo, que seria justamente a bactéria como produtora de toxinas. A bactéria como uma célula com sítios receptores. Observe. Continua ainda ele, que estabelece a noção de que o germe, enquanto uma célula com potencial genético pré-determinado, classifica os germes em patogênicos e não patogênicos. Porém, não valoriza o meio, o terreno biológico, e o processo integrativo entre os seres vivos. O pleomorfismo já do professor Günther Ederlein, está aí 1872 a 1968, 96 anos, na qual aos 50 anos que ele conseguiu observar essas formas do endobionto, que seria o pleomorfismo de Ederlein, a célula no pleomorfismo, segundo Ederlein, não é a menor unidade visível, mas sim ele é um colóide. Esses colóides foram chamados de protídeos. Portanto, é a prova de que as bactérias têm um núcleo ou um equivalente ao núcleo. Prova dessa propagação sexuada das bactérias. E também uma prova científica de polimorfismo dos germes. Prova de que o sangue não é estéril ou livre de germes, como se supunha anteriormente. Uma crença generalizada. Doença significa perturbação simbiótica ou uma disbiose. Günther Ederlein diz que certo micro-organismo passa por um ciclo de crescimento exato e cientificamente comprovado. Os agentes patogênicos existem e evoluem dentro de um ciclo, que seria a ciclogenia. Isto também já ficou comprovado mais recentemente por vários pesquisadores.
A sua forma mais elevada de evolução é frequentemente um fungo, mas também pode ser uma bactéria. Os micro-organismos apatogênicos podem evoluir para fases de desenvolvimento tóxicas mais elevadas e relacionadas a doenças, dependendo dos efeitos dos traumas causados por dieta, substâncias químicas e até radiações. Cada transição por um estágio ciclogênico único de desenvolvimento evolui em saltos e recebe o nome de cicloide. O pleomorfismo de Ederlein também mostra que os micróbios patogênicos podem ser revertidos para seu estágio de desenvolvimento mais baixo e primitivo, e então são excretados pelo organismo. Nós vamos estar observando isto na microscopia de campo escuro. Só para lembrar vocês que a microscopia de campo escuro, ela verifica partículas invisíveis à microscopia de campo claro. Enquanto na microscopia de campo claro, nós estamos vendo as formas, mas o plasma se torna invisível na observação do brilho que a microscopia de campo escuro mostra, que são essas partículas que vocês estão observando agora. Esses pontos que nós podemos observar são pontos no qual são os protíteos, os simprotíteos e o macrosimprotíteos, que eu vou mostrar no Atlas para vocês mais lá na frente, que são formas, esses pontos são formas que estão integradas ao plasma de forma apatogênica. Nós temos também que dividir entre o que os endobiontos, que são os protíteos, simprotíteos, justamente das partículas que são os quilomicrons. Os quilomicrons são partículas de gordura que estão misturadas e que eles têm uma forma igual ao simprotite, porém eles não vão até a membrana das células. Eles não são atraídos porque o movimento dos quilomicrons é um movimento browniano. O movimento browniano é aquele que faz em zigue-zague. Esses não participam do pleomorfismo de Ederlein. Então, a microscopia de campo escuro é a luz que é transmitida e passa ao redor do condensador. Essas partículas elas se encontram iluminadas e trabalham como sistema de brilhos, como nós vamos estar mostrando. Observe um sangue normal, as formas das hemácias são normais e nós podemos observar que dentro dessas hemácias nós podemos verificar se existe essas formas de endobiontos na sua forma patogênica. No plasma nós podemos observar então esses pontos que são esses endobiontos da forma primitiva apatogênica. Microscopia de campo escuro, ela tem que ter uma luz potente de pelo menos de 40 a 100 watts, um condensador de imersão em óleo de campo escuro. As objetivas, elas têm que ser planas e de alta potência para ser em imersão em óleo, e tem que ter uma iluminação color, que é justamente aquela luz que fica logo embaixo do microscópio, que a gente pode observar, abrir ou fechar como se fosse um diafragma na luz. Um microscópio de campo escuro. Eu queria mostrar para vocês que essas objetivas ela tem que ser apocromáticas, aplanática ou asféricas, e ela tem que ser iriana, que é justamente como se fosse como é a objetiva, como se tivesse um diafragma. Fecha e abre na iriana. Aí está um microscópio de campo escuro. E um dos microscópios mais avançados do mundo, esse Orgonon. Queria mostrar para vocês como se observa no campo escuro as formas das hemácias quando elas estão aglutinadas e quando elas não estão. As formas normais é quando elas estão soltas. Normalmente, quando elas têm uma aglutinação, como nós estamos vendo nessa parte central, é onde a gente verifica que elas têm menos oxigênio, com uma grande dificuldade de ter um acesso à microcirculação. Os exames, então, e as possibilidades que o campo escuro nos oferece é observar as formas básicas do sangue, as hemácias, os leucócitos,
o exame do biociclo dos endobiontes que nós vamos mostrar para vocês. Okay? Os princípios fundamentais do pleomorfismo de Ederlein. A doença significa um desequilíbrio simbiótico ou uma desbiose. Ou melhor, quanto maior a deposição de toxinas no plasma, maior é o desequilíbrio, maior é a desbiose que existe, portanto, vai atingir um nível acidificante e cria-se um pH buscando o efeito tampão imediato para que haja um equilíbrio. Quanto mais toxinas existe no plasma, maior é o nível do endobionto na sua evolução patogênica. Certos micro-organismos passam por um ciclo de crescimento exato e possível de ser comprovado cientificamente na ciclogenia. Normalmente, os micro-organismos apatogênicos conseguem progredir para fases tóxicas de desenvolvimento de doenças afins. Os estágios são os seguintes: a fase primitiva, a fase bacterial, a fase fungal. O biociclo do mucorraciboso Friesen, que nós vamos observar em um atlas logo à frente. Com relação às lâminas, nós temos que ter lâminas importadas, principalmente da Alemanha, chamada Kinetel. Elas são lâminas que não têm fungos, são lâminas de primeira linha, e temos que ter a lamínula também da Kinetel. Aí está as lâminas e as lamínulas. E um detalhe importante é verificar quando se usa o algodão, né, o ABD, ele pode ficar grudado ao dedo, e na hora que vocês fazem a punção com uma agulha de insulina para que haja um toque leve e suave na lâmina, vocês vão observar que pode aparecer na microscopia de campo escuro esses sinais que são artefatos de artifícios, ou melhor, são microfios do algodão que se aderiram justamente ao sangue na punção efetuada. Observe então que nós podemos utilizar a primeira lâmina, né, onde você coloca uma gota e solta uma lamínula por cima. A segunda lâmina é para microscopia de campo claro, e a outra lâmina fica de reserva caso haja algum problema no momento que você estiver fazendo a microscopia de campo escuro. As hemácias com filtros, né? Um plasma límpido, e nós podemos também verificar com o filtro, na microscopia de campo escuro, observar as cândidas albicans, que vocês estão vendo aí. Posso apontar para vocês, que seria justamente, quanto maior a forma das cândidas, mais tempo estão aí dentro. Isto é infiltrado sistematicamente a nível intestinal. Microscopia de campo escuro nas hemácias, como elas se formam. Também a microscopia de campo escuro, vocês podem observar de forma qualitativa se é uma talassemia menor ou maior. Temos uma célula alvo, que seria esta daqui, nós vamos mostrar para vocês. Células em alvo, ela pode aparecer deficiência de ácido fólico. Voltando de novo, gostaria de mostrar para vocês, né, essa seta, nessa hemácia em alvo, essa outra hemácia em alvo, e o que ela pode significar também: uma baixa de ferro, uma deficiência de ácido fólico, uma insuficiência biliar, anemia, hipotireoidismo, pele pálida, cansaço e apatia. Mas as células alvas, ela pode mostrar uma porcentagem observada por alguns professores de microscopia, alteração do colesterol em 87% dos casos, alteração hepática em 79% dos casos, anemia somente 23%, mas a desbiose do endobionto na relação em fase patogênica, 100% dos casos.
A hemácia em alvo ela pode estar tanto aqui, vocês vão observar nesta aqui também, e essa, quanto maior células em alvos que vocês, quanto maior é o nível dessas células, né? Quanto você vê mais a forma central, esse alvo aqui no meio, então nós sabemos também que tem uma grande falta de oxigênio. As hemácias crenadas são essas que são achatadas, que vocês estão observando aqui. São elas que parecem como uma célula dentada. Mostra que essas membranas, como vocês estão vendo aqui, essas membranas estão frágeis, né? Existe uma deficiência de fosfolipídios, uma deficiência de ômega 3, 6 e 9, e nós podemos observar que tem uma grande necessidade aí de ácidos graxos. Observe também um fila aqui, que é a primeira forma no ciclo da patogenia, e essa forma aqui em contas é um Staphylococcus. Aqui está. Quando nós observamos formas crenadas, aqui tem um filtro mais amarelado, né? Esta forma mostra que as membranas estão realmente todas achatadas e mostrando oxidação. Oxidação que pode ser normalmente por metais pesados ou tóxicos. Quando eu digo metais pesados, o primeiro aí, que é o vilão da turma, que é o mercúrio, o chumbo, o cádmio, o antimônio, né? E o alumínio, que é tóxico. Aí merece um estudo pela biorressonância ou pelo mineralograma capilar para verificar qual é o metal tóxico ou pesado que tem maior nível. Nessas hemácias crenadas, a gente também pode verificar que nós vamos encontrar nos pacientes com níveis oxidativos elevados. A vitamina C em 56% do caso e a vitamina E em 71% do caso deficiente. A microcitose, que a gente pode observar nessa forma, aqui eu tenho uma microcitose, aqui eu tenho uma normocitose e aqui eu tenho uma macrocitose. Então, essa microcitose que vocês estão observando aqui, né? Aqui nós temos, então, uma normocitose, uma microcitose, outra microcitose e aqui uma macrocitose. Então, estamos falando em microcitose, portanto, na microcitose, as deficiências são vitamina B6 em 52% dos casos, observe a vitamina B12 em 100% dos casos. Tem deficiência de vitamina A? Sim. Tem deficiência de ácido fólico e tem deficiência de vitamina C. O efeito Rouleau que vocês estão observando aí, normalmente aparece, ele tem que aparecer dentro dos 9 minutos. Caso ele não apareça dentro dos 9 minutos, ele não pode ser considerado o efeito Rouleau. Temos que lembrar que a membrana ela é negativa, de potencial elétrico negativo, e quando nós temos uma que tem potencial positivo, negativo, elas vão se atrair, e isso significa que nós temos um excesso de proteína, principalmente animal. Para ter excesso de proteína animal, nós temos que pensar no suco gástrico HCl, seria o ácido clorídrico. Quando nós utilizamos o ácido clorídrico a 3,7% de 1 a 10 gotas no meio da refeição com 30 ml de água, nós podemos corrigir esse efeito Rouleau, melhorando então a digestão das proteínas, levando o cálcio em solução química e ativando com HCl o fator intrínseco para absorver melhor a vitamina B12 dos alimentos. Observe, então, que o efeito Rouleau mais agregação já está mostrando, né, que existe aí uma deficiência de ácido clorídrico
E quanto maior é a agregação, maior é a aglutinação, onde essas células, essas hemácias perdem a sua forma, pior é a circulação, né? Quando nós observamos esses filamentos, que são as fibrinas, nós podemos observar que existe má circulação dos membros inferiores, hemácias em forma de limão e os simprotites, que são as formas macrosimprotites, ok? As formas de limão, que a gente observa aqui, que tem uma íntima relação com a função hepática também, e os simprotites, que são esses pontos brilhantes que vocês estão observando, que é justamente as formas reguladoras. E essas formas reguladoras estão na forma primitiva, na forma apatogênica. Observe uma forma muito aglutinada, né? E que com uma grande dificuldade de passagem pela microcirculação, lembrando que cada capilar tem 5 micra e uma hemácia tem 7 micra, portanto, essa aglutinação vai ser muito difícil dessa passagem da microcirculação. Pode comprometer a microcirculação. Período e frequência dessas observações. Observar o sangue, então, em vários períodos, né? Inicialmente em 9 minutos, para ver o efeito Rouleau, e depois nós vamos observar várias outras formas que podem entrar em degradação, né? E observar, então, até no período de 72 horas. É importante que essa colheita seja em 10 minutos. E 1 a 2 horas nós vamos estar observando o que ocorre nas próximas observações. Cada caso vai aparecer formas diferentes dentro do pleomorfismo de Ederlein. A desintegração dos elementos figurados do sangue pode aparecer após 1 hora e meia ou até 2 horas. É um sinal de uma doença moderada e grave em curso. Existe a liberação dessas formas alta de valência no plasma. Quais são esses tipos que eu vou mostrar para vocês, né? E existe o bloqueio do processo endobionto, que seria justamente as formas reguladoras, à medida que existe um processo de tratamento, de uma terapia, principalmente na parte alimentar, né? Uma alimentação mais natural, utilização de sucos verdes, e aí vocês vão entrar também para regulagem e limpeza do plasma com a ozonioterapia. Não sou especialista na ozonioterapia. Estou mostrando para vocês aqui como é que funciona a microscopia de campo escuro. Principalmente, né, sobre o plasma. Então, no plasma nós vamos detectar as diferentes formas do endobionto, o grau, a atividade e a valência. Lembrando que a valência sempre ela é elevada na patogenia. O número, forma e tamanho dos trombócitos, que são as formas que a gente vai verificar mais na frente. A composição e a cor dos simplastes, que pode determinar até uma intoxicação medicamentosa. A composição, a forma, a cor e extensão das formas escleróticas e vários cristais que podem aparecer principalmente na oxidação dos ácidos graxos. Essas formas básicas do biociclo dos endobiontos, elas podem aparecer na fase primitiva, que nós vamos fazer esse reconhecimento agora, a fase bacterial e a fase fungal. Na fase primitiva, nós temos os protites, os simprotites e os permites, que são as fases reguladoras desse pH. A fase bacterial é o miquito, os basitos e a leptotripsia buccalis, que vai aparecer justamente lá pela 4ª, 5ª fase do endobionto patogênico. E a fase fungal, que seria o mucorracimoso frisem e o aspergilo niger. A leptotripsia buccalis, que é a mais importante para vocês da odontologia,
Nós vamos mostrar para vocês ela em vivo, num vídeo. A CIT é uma forma primitiva de bactéria, normalmente em colônia, e ela pode ser a Sinosfora polymorphia ou a Leptotrichia buccalis. Na Sinosfora polymorphia, nós podemos observar que Bremer, que é o professor Dr. Bremer, alemão também, mostrou que toda vez que aparece Sinosfora polymorphia, que pode estar apresentando o início de uma atividade cancerígena. Interessante que eu, na microscopia de fase de contraste, pude observar num filtro azul a Sinosfora polymorphia, que é esta que eu vou apresentar nesse filtro azul agora para vocês. Eu tive uma dificuldade para localizar em microscopia de campo escuro e fui utilizar justamente a fase de contraste, que era um microscópio que tinha acabado de chegar, fazia 2 semanas. E realmente localizamos essa forma, que ela se movimenta de forma globular. E a Sinosfora polymorphia, Bremer diz de que sim, existe um início já instalado de um câncer. Fizemos então um exame de sequência da nossa paciente, com 56 anos. Ela estava em exames laboratoriais por um caroço na mama, por provavelmente um cisto na mama, e encontrou um tumor da mama. E ela tinha o Sinosfora polymorphia, que é esse sangue que vocês estão vendo agora aí se movimentar, nesses 2 vídeos.